Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo e nessa aula eu vou ensinar a vocês como fazer uma formatação condicional personalizada que consegue colorir uma determinada linha de acordo com um critério. E o nosso objetivo vai ser o seguinte: de acordo com o cliente que eu selecionar, eu consigo que o Excel destaque aqui para mim toda a linha relacionada àquele cliente. Tá ok? Isso é um tipo de formatação condicional bastante útil que você pode utilizar com base num texto, aqui como, por exemplo, esse cliente, ou com base em valores, também é uma possibilidade. Para ter acesso a mais dicas como essa, não se esqueça de nos seguir aí nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Vamos para a aula, então. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, eu vou selecionar aqui a minha planilha inteira. Então, selecionei aqui toda a minha tabela. E aí, agora, eu vou criar uma regra, formatação condicional, nova regra, e aí veja que eu tenho a opção, usar uma fórmula para determinar quais as células devem ser formatadas. Se eu estou selecionando aqui toda a minha tabela, toda ela vai ser formatada, mas com base em qual regra? Aí eu vou fazer o seguinte, para a gente entender o processo direitinho. Vou colocar aqui igual, e aí vou selecionar a minha primeira célula de análise. Eu quero analisar se o cliente é um cliente específico. Por exemplo, se o meu cliente for o Shoptime, eu vou colocar aqui Shoptime. Ele vai colorir isso aqui para mim de uma determinada cor, que eu vou colocar aqui laranjinha. Só que tem um detalhe, veja que quando eu selecionei aqui a minha primeira célula de comparação, que vai sempre estar aqui na minha coluna L, ele travou, ele deixou ela fixa. Qual que é o detalhe aqui? A coluna de comparação vai ser sempre a L, porém, a linha de comparação ela tem que variar. Então, na primeira vez, ele está comparando aqui na linha 3, depois tem que ir para a linha 4, linha 5, linha 6. Então, eu vou ter que retirar esse cifrão aqui. Isso vai fazer com que o Excel mantenha a coluna L travada e só vá andando linha a linha, linha a linha. Lembrando que quando eu aplico a formatação condicional numa tabela inteira, a regra que eu estou fazendo aqui, que é com base na minha primeira seleção, ela vai sendo aplicada para todas as demais de acordo com a sua própria referência. Então, se eu der o OK aqui, veja que ele já coloriu ali para mim todas as linhas que aparecem em Shoptime. Por quê? Porque na minha regra ele está andando com a linha, linha a linha, mas a coluna de comparação, que é o nome do cliente, está aqui fixo. Eu poderia deixar isso aqui mais interessante. Como? Lá na minha regra, vou lá em gerenciar regras, ao invés de escrever aqui Shoptime, eu vou indicar, por exemplo, que ele vai colorir de acordo com o cliente que estiver aqui. Aí cliquei ali no Q2. Aqui eu tenho que manter fixo para ele não variar o cliente. Por quê? Porque eu sempre vou digitar o nome do cliente ali. Vou dar OK. OK. Tirou ali toda a seleção. Por quê? Porque não tem nada escrito. Se eu quiser, por exemplo, destacar só o Cabum, escrevo Cabum aqui. Colori o Cabum. Se eu quiser destacar só Ricardo Eletro, escrevo Ricardo Eletro aqui e destacou só o Ricardo Eletro. Dá para deixar isso aqui mais legal ainda? Dá. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar aqui todos os clientes, copiei, vou criar aqui uma planilha auxiliar. Colei aqui todos os clientes. O que eu vou fazer inicialmente? Vou remover os dados duplicados. Como? Clicando aqui em Dados, Remover dados duplicados. Por que eu estou removendo esses dados duplicados? Porque eu só preciso de uma vez aparecer o Cabum e não dezenas de vezes. OK? Apareceu ali para mim agora somente um registro de cada um dos clientes. Vou escrever aqui em cima, clientes. O que eu vou fazer aqui agora? Criar uma lista a partir desses clientes. Selecionei aqui todos eles, botão direito, definir nome, vou chamar isso aqui de clientes. Então, olha para você ver, eu defini que essa lista aqui, que está vindo de B2 até B9, se chama clientes. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes ao longo do curso. Para poder deixar a minha tabela ainda mais interessante, vou vir aqui em tabela de vendas e onde está escrito aqui Ricardo Eletro, eu vou apagar. Por quê? Porque eu vou fazer uma validação de dados, que é um conteúdo que eu já estou adiantando, mas a gente vai ver em profundidade adiante. Clicar aqui em Dados, Validação de Dados, selecionar aqui Lista e vou colocar igual Clientes. Olha que legal que vai acontecer para mim. Ele vai gerar uma lista com todos os meus clientes. E aí, se eu selecionar,
ele já vai colorindo a célula correspondente a cada um dos clientes, colorindo ali a linha inteira, ok? Então, é um recurso super interessante do Excel, veja que está tudo ali colorido direitinho, que você ainda deixa dinâmico através dessa lista de seleção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!